Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da segunda fase. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CEMEAM, e vamos verificar qual vai ser a nossa aula aqui de hoje. Nós temos aqui então a aula de número 64 e é justamente a aula de revisão e avaliação, ok? Então, dito isto, vamos aqui para a nossa aula. Beleza, pessoal. Então, a gente vai verificar agora aqui a revisão do que vocês estudaram nessa nossa unidade, tá bom? Então, vamos aqui para a tela, olha só. Vamos iniciar, então, nossa revisão falando do grau de um polinômio. Não se esqueçam que, aqui no texto, ó, o grau de um polinômio, f qualquer, é o índice do último termo não nulo de f. Ou seja, quem vai determinar o grau do polinômio é justamente o expoente de maior valor da variável. Aqui, por exemplo, nós temos 2x menos 1. Repare que eu só tenho uma letra x, uma variável x. Como nela não aparece nenhum valor numérico como expoente, é porque então ele vale 1. Ou seja, aqui nós temos então um polinômio de primeiro grau, tá? Beleza. Aqui, por exemplo, agora, nós temos o polinômio g de x igual a 3x² menos 2x menos 1. Repare que é importante você perceber que nós devemos analisar somente os elementos que possuem variável, ou seja, os elementos que possuem letra. Os números sozinhos você esquece, tá? Até porque eles não possuem expoente. Aí nesse exemplo, então, a gente vai esquecer o menos 1. Então aqui a gente tem o 3x elevado ao quadrado e o 2x. Ora, pessoal, se a gente vai analisar aqui os dois expoentes, expoente 2 e expoente 1, logicamente, o maior deles é o expoente 2, ou seja, aqui o nosso polinômio é do segundo grau, ok? Mais um exemplo, olha só, mesma coisa. Aqui a gente vai esquecer para análise o menos 1, já que ele é termo independente. Então a gente vai verificar somente os expoentes dos valores em x. Então, a gente tem aí, no caso, expoente 3, expoente 2 e expoente 1. O maior deles, logicamente, é o expoente 3, ou seja, o nosso polinômio aqui é do terceiro grau. Mais um exemplo, olha lá. Nós temos aqui um polinômio que está escrito, os seus valores, inverso, ou seja, ele está começando do termo independente e está terminando com o valor com o maior expoente. Turma, não existe a obrigatoriedade de você ter, como a escrita do polinômio, tá? Sempre o maior expoente escrito primeiro. Aí tanto faz. Só que, quando você for analisar o grau do polinômio, é importante sempre você verificar onde está o maior expoente. E aqui, nesse caso, o maior expoente é justamente o 4, ou seja, nós temos aqui, então, um polinômio de quarto grau, ok? Outro assunto importante que a gente trabalhou aqui na aula foi a igualdade de polinômios, onde você verificou que a igualdade de polinômios ela se dá quando a gente vai verificar os termos com a mesma parte literal, ou seja, aqui eu tenho ax ao cubo, 2x ao cubo. Então, aqui eu posso afirmar que o a é igual a 2. Assim como também, eu tenho aqui bx ao quadrado, 5x ao quadrado. Então, eu posso afirmar com toda certeza que o b é igual a 5. Próximo, aqui eu tenho cx e aqui eu tenho menos 4x. Sendo assim, então, eu estou afirmando que o c ele vale menos 4. E, finalmente, a gente tem aqui o d sozinho, que é o termo independente, e aqui sozinho eu tenho o mais 3, ou seja, o d é igual a 3. Então, a igualdade de polinômios, ela nos dá justamente isso. Você vai igualar os coeficientes que possuem a mesma parte literal, tá? Vamos lá, então, olha só. Uma função polinomial de terceiro grau é toda função do tipo ax à terceira
mais bx ao quadrado mais cx mais d. Importante você perceber o seguinte, pessoal. Qualquer polinômio de grau n, aqui no caso terceiro grau, se ele é do terceiro grau, é porque a sua forma geral tem uma quantidade de elementos igual ao seu grau mais 1. Ou seja, aqui como ele é do terceiro grau, 3 mais 1 é 4. Então, obrigatoriamente, esse polinômio vai ter 4 elementos na sua forma geral, tá bom? Beleza. Aqui, ó, A, B, C e D são números reais. E eles são chamados de coeficientes da equação, pois são justamente esses valores de A, de B, de C e de D que a gente vai mudar os valores de acordo com o que a questão nos pede. Por exemplo, então, aqui eu tenho a seguinte função, acompanhe comigo. Eu tenho que f de x é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais 5. Como o maior expoente dessa função é 3, então a gente pode afirmar que essa função é do terceiro grau. Belezinha? E aí, a gente vai identificar os coeficientes. Gente, sempre o coeficiente A de qualquer polinômio é o que está acompanhado da variável de maior expoente. Aqui nesse caso, então, como ele é do terceiro grau, o valor do coeficiente A é o valor numérico, né, que acompanha o x elevado ao cubo. Então, aqui, o valor de A é igual a 2. E aí você vem em ordem decrescente agora. O valor de B é 3, de C é menos 4 e de D é mais 5. Calcular as raízes de P de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 29x mais 30, sabendo que a função P de x é equivalente a esse produto. O que a questão está te mostrando aqui, pessoal? Está te mostrando que esta funçãozinha, P de x, ela pode ser reescrita dessa maneira, como a multiplicação desses dois elementos. Ou seja, se eu quero calcular as raízes dessa função, eu vou pegar essa função, a expressão dela, e igualar a zero. É o que nós fizemos aqui, ó. Vou até marcar para você, tá? Se eu tenho dois valores iguais a zero, o produto de dois valores igual a zero, eu posso pegar, é porque um deles é igual a zero ou os dois são iguais a zero, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o primeiro, x ao quadrado, menos x, menos 30, igual a zero. Beleza? Ok. Vamos aqui por soma e produto. Eu vou achar duas raízes que, somadas, né, dois valores numéricos quaisquer, que somados, os seus valores vão ser iguais ao valor do meio da função, com o sinal contrário, ou seja, a soma vale menos 1, e multiplicados, o valor é igual ao termo independente, que no caso aqui é menos 30, ok? Beleza. Como a multiplicação é 30, eu posso ter, por exemplo, 3 vezes 10. Só que 3 vezes 10, a soma não é 1. O que a gente pode fazer, então? Eu posso dizer que o x' é igual a 6 e o x duas linhas é igual a menos 5. Por quê? Porque 6 menos 5 é 1. E está certo aqui, ó. 6 vezes menos 5 é menos 30. E concorda também com a segunda parte que diz que o produto das raízes vale menos 30. Beleza, já achei as duas raízes dessa parte. Acabou a questão? Não. Por quê? Porque falta achar a raiz desse segundo parênteses. E o que a gente vai fazer? A mesma coisa, ó. X menos 1 igual a zero. Como eu quero achar o valor do x, o menos 1 passará positivo. E aí nós achamos agora o terceiro valor do x, que ele é igual a menos 1. Então, como é que eu faço para escrever aqui a solução dessa nossa, aliás, as raízes dessa nossa função, né? As raízes são iguais a quem? São iguais a menos 5, a 1 e a 6.
E é justamente isso que você deve prestar atenção. Por quê? Porque se a tua função é de terceiro grau, é porque então ela pode ter até no máximo 3 raízes, que foi o que nós achamos aqui. Mas nada impede também, pessoal, de essa função ter 2 raízes, apenas uma raiz ou até mesmo nenhuma raiz, tá? Tudo vai depender de como ela está escrita e do modo que você vai resolver. Seguindo em frente, nós também trabalhamos o dispositivo de Briot-Ruffini. É um dispositivo que permite efetuar as divisões de polinômios do tipo x-a, aliás, de uma maneira muito simples e rápida. Ou seja, a gente vai reescrever os valores de um polinômio utilizando apenas os coeficientes. Vamos aqui pegar um exemplo. Vejamos o roteiro desse dispositivo prático. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem o polinômio p de x. Esse aqui é o polinômio, tá? Que estou destacando para vocês. 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2. Nessa parte do meio, aqui, ó, essa parte do meio, que eu estou destacando em vermelho, vão ficar somente, no caso aqui, os coeficientes, tá? Os coeficientes do teu polinômio. Então, aqui eu vou ter, ó, 3 menos 5 e 1. Eu estou colocando somente os coeficientes que estão juntamente do x, beleza? Beleza. E aí, agora, eu vou dividir, aliás, esse último valor aqui, menos 2, é justamente esse termo independente. E esse 2, professor, esse primeiro 2, de onde veio? Como eu estou dividindo esse polinômio por x menos 2, pessoal, você vai pegar esse valor numérico que está juntamente do x, trocar o seu sinal, e aí você vai colocar aqui do lado esquerdo. Ou seja, como aqui é x menos 2, trocando o sinal eu vou ter mais 2. E é esse mais 2 que vai vir aqui, tá bom? Beleza. Agora, quando a gente vai dividir um polinômio por outro qualquer, tá? Pode ser que essa divisão seja exata ou não. Vamos verificar o que acontece então. Primeiro passo. Esse primeiro número entre as duas barras, tá? Você repete. Então, aqui eu vou repetir o 3. Depois, você vai pegar esse 3, multiplicar com esse valor numérico que está aqui fora, que está mais à esquerda, e somar com o próximo. Então, vejamos. Deixa eu até apagar aqui para melhorar um pouquinho. Ó. Deixa eu apagar aqui. Tá, beleza. Então, aqui, vejamos. Olha lá. 3 vezes 2 é 6. E aí eu vou somar 6 com menos 5, que vai dar 1 no caso, beleza? Desse resultado, você vai fazer a mesma coisa. Ó. 1 vezes 2 é 2. E aí 2 mais 1 é 3. Desse resultado, você vai fazer a mesma coisa. Então, aqui eu vou pegar 3 vezes 2, que é 6, e somar com menos 2. Como eu estou somando com o valor negativo, na verdade, então, você vai subtrair. 6 menos 2 é 4. Acabou a questão, olha lá. Então, o resultado da divisão, quem é? O quociente, vou colocar aqui, o quociente Q é o valor que está aqui no meio. Mas, como é que a gente faz para reescrever esse quociente? Simples, pessoal. Se o polinômio inicial é um polinômio de terceiro grau, automaticamente, então, se você está dividindo por um polinômio de primeiro grau, que é o x menos 2, então aqui a gente vai ter um polinômio de segundo grau. Ó. 3x ao quadrado mais x mais 3, tá? Que são esses valores que eu estou pegando aqui. E quem é o resto? O resto é o valor que está aqui escrito por último à nossa direita. Então, quer dizer que o nosso resto é 4. Opa! O que isso quer dizer, então? Quer dizer que, como o resto é diferente de zero, automaticamente, então, essa divisão ela não é uma divisão exata, tá bom? Beleza. A gente também estudou aqui nessa unidade
algumas fatorações. Dentre elas, nós temos a diferença entre dois quadrados. E como é que a gente faz para fatorar essa diferença de dois quadrados? Simples. Como o nome já diz, ele já está afirmando que aí nós temos dois quadrados. Você faz o seguinte, olha lá. Uma maneira que eu tenho de reescrever é a seguinte. A ao quadrado menos 3 ao quadrado, não é isso? Até porque 3 ao quadrado vale 9. Ok. Eu vou pegar agora somente os elementos sem o expoente 2. E aí você vai escrever esses elementos. Opa, só refazer aqui. Você vai reescrever esses elementos em forma de soma, multiplicado por esses elementos em forma de subtração. E está fatorado essa nossa expressão. Então, aqui é uma outra maneira de você reescrever essa expressão a ao quadrado menos 9, tá bom? Utilizando, logicamente, a fatoração por meio da diferença entre quadrados. E aí também a gente trabalhou o complemento de quadrados, tá? Aí tem a seguinte pergunta, olha só. Qual é o termo constante que está ausente no quadrado perfeito e inicia em a ao quadrado mais 6a? Pessoal, aqui eu tenho a ao quadrado mais 6a. Vamos relembrar que um produto notável muito importante que me dá o quadrado da soma de dois termos, ele fala que eu vou pegar o primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E é justamente a partir desses valores que a gente vai trabalhar aqui embaixo, olha só. Então aqui eu tenho o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. E é justamente esse segundo termo que a gente não tem. É justamente esse segundo termo que a gente tem que achar. O que acontece então, pessoal? Pegando aqui esses dois valores, tá? Como eu quero achar o segundo termo, eu vou dividir esses valores. Por que eu vou dividir? Porque justamente eu estou escrevendo o 6a em forma de multiplicação. Então vamos. Eu vou dividir 6a por 2a, tá? Opa. Vou dividir 6a por 2a. Nessa divisão, ó, a com a cancela, 6 dividido por 2 é 3. Quer dizer, então, que o valor que está faltando é o 3. Então, eu vou reescrever como sendo a ao quadrado mais 6a mais 3. E é essa a nossa resposta, beleza? E por último, nós temos aqui o nosso teorema de D'Alembert, onde esse teorema nos diz que o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é a mesma coisa do que você resolver o p de a. O que isso está mostrando? Vejamos, olha só. Eu estou calculando somente o resto, tá? Então aqui eu tenho p de x que é igual a x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Como eu vou dividir por x mais 2, pessoal, ou seja, esse 2 ele é positivo, então eu vou substituir aqui por ele negativo, porque você vai sempre trocar o sinal. Então eu vou ter menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, mais 3, tá? E aí vejamos. Menos 2 ao cubo é menos 8, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, com menos de fora fica negativo. Aqui, 2 vezes menos 2 é menos 4 e mais 3, tá? E aí, finalmente, esse p de menos 2 a gente vai ter menos 8 com menos 4 é menos 12, menos 12 menos 4 é menos 16, com mais 3 me dá como resposta final o valor de menos 13. Então, menos 13 é o resto da divisão desse polinômio p de x por x mais 2. Pois é, pessoal. Então, essa foi a nossa revisão aqui da nossa unidade, da primeira parte dela. Eu espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.